Então, gente, a ideia aqui de aula de hoje é relacionar compliance, a lei anticorrupção e pensar em compliance de uma forma bem ampla e da aplicação que pode ser voltada sim para a empresa, para os seus colaboradores, pelos acionistas, pelos gestores, diretores, para prestadores de serviço, mas como também essa questão da mídia, né, e a gente até comentou em algumas aulas da questão do consumidor, como algumas vezes o consumidor com essa postura de exigir, de questionar, qual é o impacto que pode acontecer com uma relação contratual, ou até mesmo a própria sociedade entender que a empresa compactua com aquele tipo de conduta. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação, como eu faço em todas as aulas, e a ideia é justamente a gente pensar em compliance com essa lei anticorrupção, entender os motivos, né, que levaram à criação de uma lei. O Adilson está avisando aqui que o celular dela está dando caixa. Vocês conseguem ver o que eu estou compartilhando ou não? Não. Não, professora. Não. Não conseguem ver nada. Sabe nessa aba do lado direito de quem olha, que abre para ver o bate-papo e etc? Sim, ali embaixo tem compartilhar conteúdo. Isso. Acho que agora foi. Foi? Apareceu agora, apareceu. Tá bom. Apareceu. Ótimo. Então, a ideia hoje é tratar do compliance e da lei anticorrupção. Como eu já comentei com vocês, o compliance, ele não era previsto em nenhuma legislação interna. Nós tínhamos leis estrangeiras e as empresas estrangeiras, tendo em vista que já existia tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos lei anticorrupção, essas empresas dessas origens, né, ou empresas com uma abrangência aí em vários países, inclusive nesses, elas acabavam tendo um setor de compliance ou uma preocupação de compliance dentro das empresas, porém não era algo unânime, porque não existia nenhuma lei que tratava especificamente sobre o tema. A lei anticorrupção, ela existe desde 2013 e ela visa, né, uma responsabilização administrativa e também civil com relação às pessoas jurídicas. Então, a empresa pode responder por atos de corrupção. E ela está bem vinculada quando eu falo de atos contra a administração pública. Então, esse contato, a administração pública com empresa privada, se tiver algum ato de corrupção, a empresa privada pode responder, e aí o grande ou maior exemplo, ou o momento em que houve o maior destaque vinculado à lei anticorrupção foi na Lava Jato, tá? A ideia aqui é justamente combater, né, reduzir esses atos lesivos, a corrupção, práticas desvirtuadas, e isso mostra como a nossa sociedade, ela vem já de alguns anos, não é algo tão recente, né, até a lei anticorrupção de 2013 é uma lei já atrasada em comparação às outras leis que tratam sobre o tema, mas é uma ideia, assim, que o Brasil, ele começou a se ir contra os próprios valores, né, ou ter uma melhora de valores, uma exigência de valores, e não aceitar mais alguns atos que eram comuns no dia a dia de administração pública em relação com atividade privada, como contrato, como licitação. Então, nós já existia uma cultura de uma licitação corrompida, ainda que a lei de licitações é uma lei que busca evitar, dar garantias iguais para todos que querem participar lá do pregão, nós tínhamos ainda algumas formas de boicote disso. Com a lei anticorrupção, a ideia é justamente acabar com isso. Então, se o edital daquela licitação prevê
melhor qualidade, melhor preço, ou se preocupa com qualidade, não se preocupa tanto com preço, vai vencer realmente a empresa que oferece aqueles requisitos vinculados ao edital de licitação ou à contratação da administração pública. A gente tem que entender que a ideia de corrupção, né, ela é uma ideia cultural e que muitas vezes nós praticamos atos de corrupção e nós não percebemos, porque muitas vezes a ideia, fulano, né, a gente fala muito na questão política, teve uma conduta corrupta ou se aproveitou de um bem público, né, ou de algum contrato específico para um benefício pessoal, mas quando a gente pega a expressão ou a palavra corrupção, é o ato ou efeito de corromper, como um fenômeno social, político, econômico, mundial, né? A gente até comentou isso na semana passada, da ideia da globalização, desse mercado global e da preocupação da atuação das empresas no globo, no mundo, dessa ideia de fronteira acabada, terminada, né? Então, um consumo geral e uma exigência também desse globo, todo esse fenômeno que contraria ou prejudica, ou de alguma maneira interfere na sociedade, na política e na economia, vai trazer malefícios, prejuízos, enfim, para conduta esperada daquela sociedade. Então, a sociedade corrompida, a própria sociedade tem prejuízo, né? Então, isso pode ser demonstrado com uma deficiência para desenvolvimento econômico, existe aí uma ideia de instabilidade política, desigualdade social, então a ideia lá de diferença, de se eu tenho alguém tendo vantagem, alguém está se prejudicando, quando eu tenho um desvio, né, de verba pública que deveria ser destinado para educação, para alimentação, de repente dentro de escola, e se isso é desviado, há um prejuízo, há uma desigualdade dentro da sociedade. Então, a gente aceitar ou concordar, né, com alguma atividade pública ou parceria público-privado que tem aí, de alguma maneira, um ato que corrompe, que busca, que visa aí um prejuízo de alguém para que o outro tenha benefício, ser conivente com essa situação, ou essa aceitação, também é uma forma de corrupção, né? Eu até comentei com vocês em programa de compliance, pensando em empresa, no mundo corporativo, quando eu sei que o outro faz errado, eu, em nenhum momento eu me manifesto, eu vou contra aquilo, eu acabo participando de alguma maneira, né? A gente até destacou aqui em sala com exemplos, então questão de assédio moral, a pessoa vê o outro assediando moralmente um par, um colaborador, alguma pessoa que retornou, né? A gente destacou aqui de acidente, mas pode ser uma discriminação de qualquer ordem, né? Gênero, raça, enfim, convicção filosófica, política, religiosa, e você não se opõe, não denuncia, não leva, né, para outras pessoas para a gente conseguir uma responsabilização, isso mostra que você também é conivente com aquela prática. Então, a ideia, quando eu falo, né, anticorrupção, é não aceitar nada que esteja vinculado a um benefício, ainda que seja alheio, e a um prejuízo, ainda que seja alheio. Quando eu vejo que, de alguma maneira, as pessoas não seguiram a regra, desviaram o caminho, elas ultrapassaram uma barreira, e isso, de alguma maneira, né, é um ato contrário à ordem, aos bons costumes, contrário à lei, nós temos, sim, uma situação que pode ser uma situação delicada, mas é uma situação que é importante a gente se preocupar, né, e pensar, é isso que eu quero enquanto sociedade, ou é isso que a sociedade aceita? Talvez por muito tempo a nossa sociedade não tinha essa exigência moral como tem hoje, e até eu quis pegar esse caso mais atual para a gente discutir e perceber como a
sociedade se transformou e até que ponto, né, se há limite para essa transformação, essa cobrança toda do outro, da conduta alheia, ou dessa denúncia, né? Nas empresas, a gente discutiu aqui os canais de denúncia como canais de denúncias anônimos, até para que exista aí a vontade das pessoas em falar, em tratar, em denunciar, em levar a público aquela situação, mas hoje até existe aí um comportamento contrário, um comportamento que as pessoas elas denunciam ou elas vão contra algo, elas se sentem ofendidas, né, moralmente, ou até essa própria ideia de ética, de valor, e de repente eu tenho aí um novo padrão de comportamento que pode ser positivo, mas também existem situações que eu tenho um excesso, né? Então, esse limite, ele é muito importante para a gente desenvolver dentro da sociedade. O que traz essa lei anticorrupção, né? O que dispõe? E aí eu coloquei aqui para vocês, essa responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, seja nacional ou seja estrangeira. Isso é o artigo 1º da lei, tá? O maior motivo, aquilo que impulsionou a criação e a aprovação da lei anticorrupção é justamente combater de uma maneira mais eficaz, mais efetiva, qualquer ato lesivo praticado por empresas aos entes públicos. Então, a ideia aqui é justamente proteger aquilo que é público. Eu discuti em aula com vocês, eu destaquei isso com vocês, quando a gente fala em compliance, a gente tem que pensar, o coletivo está acima do individual. Não é fácil, é uma mudança mesmo de padrão de conduta, é uma tentativa, né, de melhora, e aí eu falo melhora entre aspas, né, melhora sob a nossa perspectiva, mas tentar mostrar que empresa privada não vai passar por cima porque tem dinheiro ou porque consegue, né, atingir de uma maneira mais eficaz, um melhor preço, não dar condições iguais para outras pessoas jurídicas, e, de repente, o poder público, por algum motivo, se corrompe, né? Essa ideia de condições iguais, e aí eu gosto do exemplo da licitação, então, quando, através de um processo de licitação, o poder público compra, adquire, eu tenho uma relação íntima, o poder público tem que buscar aquilo que é melhor, né? Claro, mas dentro de um preço razoável. Então, as empresas se aproveitarem de uma licitação, de alguma maneira, corromperem a licitação, venderem por um preço abusivo, para tentar lucrar ou até mesmo para tentar pagar propina por essa aprovação, que era, né, uma prática comum, a lei anticorrupção tentou barrar essa conduta das empresas de tentar, por dinheiro, né, passar por cima de tudo. Muitas vezes a gente discute isso quando pensa em compliance. Será que o dinheiro, todo mundo tem um preço? Será que o dinheiro está acima de qualquer coisa? E aí eu até faço um comparativo com aquilo que a gente viu e estudou nas 2 últimas aulas, né? Até que ponto o lucro tem que estar acima das pessoas, da vida, da saúde, do meio ambiente. Então, esse pensamento, desculpa, dinheiro, lucro, vantagem, tem que passar por cima de todos os bens, ou eu tenho alguns bens, eu tenho alguma preocupação que vai além de lucro, dinheiro e passar por cima das pessoas. Claro, num primeiro momento a gente pensa nesse corromper, né, que a empresa corrompe os entes públicos, e é isso que dispõe a lei. Mas a gente pode fazer aí uma interpretação ampliativa também, né, ou extensiva. Às vezes, o que está corrompido é o poder público. E a empresa, para participar, para atuar dentro daquele negócio, aceita aquela situação, aceita, paga o preço, por pior que seja a ideia, né, a empresa pagando um preço alto, a empresa passando por cima de tudo isso e prejudicando a própria sociedade. Lembra que eu falei
acredito que não na aula passada, mas na anterior, da ideia que a empresa, ela, com relação aos seus valores, e um programa, né, de integridade efetivo, enfim, ela tem como um dos objetivos fazer com que o seu entorno tenha crescimento, se desenvolva, tenha capacitação das pessoas, né, que atuam dentro dessa empresa, que isso é um compromisso, né, pensando numa responsabilidade da empresa. A partir do momento que a empresa se presta um papel de corromper, de passar por cima, de tentar ter uma vantagem, de vender por um preço maior do que deveria, porque é o poder público e o poder público pode pagar, ainda que ele pague de forma parcelada, demore para pagar, enfim, eu me aproveito dessa situação. Será que de alguma maneira eu não tenho um prejuízo da própria sociedade? Será que esse coletivo ele é ignorado pela empresa? E a partir desse momento, a empresa pensando só nela, em como ela vai vender, quanto, né, ela vai vender. Muitas vezes as empresas querem participar de licitação por uma questão do quanto, né, o que está em volta disso. E a gente pode destacar, sim, obras públicas, como é interessante para a construtora privada, né, a empresa privada tratar sobre obras públicas por uma questão de ganho, por uma questão de valor, enfim. Então, a gente tem aí esses pontos que culminaram a criação dessa lei anticorrupção. Muito importante a gente entender que a lei, ela traz a ideia de sanção legal, né, de punição, tá? A gente só aprende quando a gente é punido. Então, no âmbito corporativo, eu dei como exemplo a ideia da sindicância, não sei se vocês lembram. Então, internamente, apurar um ato de corrupção, apurar uma prática contrária ao manual de conduta e, a partir daí, efetivar a punição. Só que eu tenho, quando eu penso na lei, a aplicação de multas para essas empresas, porque a empresa ela só se sente forçada a cumprir a lei quando ela sente no bolso, né? Então, diminuir lucro ou dar prejuízo para a empresa é algo que realmente faz com que a empresa se preocupe em cumprir a lei. Lembra que compliance visa o cumprimento da lei, né? E essa expressão compliance está prevista na lei anticorrupção, então a empresa vai cumprir a lei, porque se ela não cumprir, eu vou ter uma multa na esfera administrativa. E essa multa está vinculada ao faturamento bruto, né? Então, é um percentual que pode variar de 0,1% a 20% do último faturamento bruto. Por que mexer no faturamento bruto da empresa? Com esses percentuais, e aí, daqui a pouco a gente vai conhecer quais são os elementos que vão ou aumentar isso ou reduzir a questão da pena, né? Dessa sanção administrativa como multa. Gente, eu olho o faturamento, eu levo em consideração os aspectos subjetivos que a lei impõe, então, o que eu tenho que considerar, e esses percentuais, né, essa variação de 0,1% a 20% desse faturamento bruto faz com que a punição seja uma punição efetiva para aquela empresa. Então, é um percentual vinculado ao último faturamento bruto. O quanto ela ganha? Renata, pode falar aqui no bate-papo, pode mandar mensagem, tá? Se você quiser. Eu vi que você levantou a mão. Será que ela não está ouvindo, gente? Vou pôr aqui, Renata. Pode falar. Por aqui ou pelo áudio, porque os áudios estão liberados, né? Vocês não estão com dificuldade de ouvir, estão? A Renata caiu. Oi? A Renata acabou de cair, saiu da sessão. Ela caiu, ela levantou a mão e caiu, não sei. Quando ela voltar, a gente vê o que ela vai perguntar aí. Então, se eu mexo nesse faturamento, a empresa ela vai começar a se preocupar, né? Então, ela vai ter uma punição de acordo com a realidade dela. Imagina se o legislador colocasse um valor. Então, vou chutar aqui um valor, tá? Vamos pensar R$1 milhão. Dependendo da empresa, 1 milhão não é nada. Mas dependendo da empresa, é muito dinheiro, né? E a gente não pode esquecer que todas as empresas devem cumprir a lei anticorrupção, não só empresas grandes, não só multinacionais.
Então, se eu coloco um valor, esse valor ele pode ser, sim, injusto. Então, em percentual, o legislador, de forma acertada, ele indicou aí essa variação com relação ao último faturamento bruto. Então, com a realidade financeira da empresa hoje. Professora, oi, Adilson. Posso tirar uma dúvida? Pode. Quando a senhora fala de compliance, compliance, basicamente a lei de corrupção, tudo, ela não se adere ao futebol, né? Como um compliance officer? Isso. Então, a profissão, alguém que exerce atividade de compliance, em que sentido você fala que não adere ao futebol? Se nós estivermos falando de um clube de futebol, o clube de futebol é uma empresa. Isso, é disso que eu tô falando, porque assim, eu tava pesquisando até para fazer o trabalho e tudo, e eu vi que a maioria dos clubes, assim, da Série A, não sei da Série B, da Série C, não tem área de compliance. Então, isso não Ainda adere não ao tem. futebol. Olha aí como tem mercado de trabalho pra gente. Ainda não tem compliance. Mas se eles são empresas, eles podem ser cobrados por compliance. E eu vou além. Talvez eu até entre um pouco aí no seu trabalho, no seu tema, falando disso. Imagina um clube que recebeu um incentivo do poder público, em decorrência da Copa do Mundo ter sido aqui no Brasil, para a construção de um estádio. E se esse estádio, de alguma forma, né, a empresa que fez a obra pública é uma empresa privada também. Então, ainda que no final o destino também seja uma empresa privada, o poder público que intermediou essa relação, tá? Quantos estádios foram construídos na época da Copa do Mundo? Vários. Eles foram... Quantos? 6. 6, olha aí. A professora Thaís é uma das melhores em futebol, tá? 6 estádios criados na Copa do Mundo. Será que essas obras elas foram superfaturadas? Será que de alguma maneira a empresa, a construtora que foi selecionada para construir esse estádio de futebol teve algum benefício? Cobrou realmente o preço certo? Teve que pagar propina para alguém? Isso é compliance atrelado ao futebol. No primeiro momento, relação poder público e construtora que fez, né, que ganhou para construir esse estádio. E esse estádio ficou para determinado clube de futebol, X, tá? Não estou aqui fazendo não estou dando um exemplo concreto, até porque eu não sei o nome dos estádios. Mas, de repente, algum clube ficou com esse estádio. E é um clube da Série A, por exemplo. Ele que usa ele que tem a licença de uso. Será que, de alguma maneira, não tem que existir uma cobrança ética ou ainda a imagem do clube não está vinculada a uma situação criminosa, né, por parte desse laço entre poder público, interesse em construir um estádio, em decorrência do evento esportivo mundial de grande importância e dessa construtora? E vou além também. Será que esse clube ele não tem espaços, então camarotes, lugares para restaurante, o próprio estacionamento, ele não tem que receber outras empresas, ter relação com outras empresas e que, de alguma maneira, quanto mais ético ele se apresenta para a sociedade melhor, mais positivo, porque ele pode ter uma aplicação de multa, caso exista aí uma alegação de corrupção, aí até posso perguntar, o Adilson colocou assim, de certa forma, essa margem não favorece a corrupção por fiscais? De certa forma, pode favorecer, porque se a pessoa tem interesse em lucrar, em querer obter vantagem, tudo bem, pode acontecer. Mas eu não posso esquecer que além dos fiscais, eu tenho um órgão maior,
teoricamente mais sério, que é o Ministério Público, que também pode investigar, e o Ministério Público, não sei se todos sabem, que eu sei que tem alunos que não são formados em direito, mas para aqueles que são formados, o que eu vou falar não é uma novidade, né? Óbvio. A posição do Ministério Público enquanto fiscal da lei e defensor da sociedade. Então, se eu tenho um membro do Ministério Público que ele é fiscal da lei, ele tem que fiscalizar se está sendo aplicado. Será que esse fiscal que você falou, como um auditor qualquer, um fiscal, né, também não pode ter sua atividade observada pelo Ministério Público? E aí fica a minha dúvida para vocês. O Ministério Público tem competência, tem capacidade para fiscalizar a aplicação da lei, para combater a corrupção e, se for o caso, para levar isso para uma esfera judicial e discussão, tá? Então, eu tenho até uma certa concordância com você, Adilson, mas a ideia aqui é que por trás eu tenho o Ministério Público, eu tenho a possibilidade de outros entes também se manifestarem sobre essa margem de corrupção, né? Essa margem de multa que poderia levar à corrupção. Renata? Oi, professora. Você entendeu que ponto que a gente pode discutir de compliance dentro de um clube de futebol, Série A, B, C, D? Não, eu entendi. É que eu ainda fico com dúvida, porque assim, a gente sabe que a competência do futebol pertence à FIFA, e é o caso. Sim. E aí, como que eu posso obrigar um clube a fazer um compliance? A partir do momento que o clube tem CNPJ, ele é uma empresa. E se ele é uma empresa, ele está vinculado à lei anticorrupção. Talvez, no caso do clube, exista aí um receio maior, porque tem FIFA, porque eu tenho outros órgãos vinculados. Só que isso não vai dar preferência. Se até o poder público tem compliance, né? Qual seria... Então, sei lá, a Prefeitura de São Paulo tem que ter compliance. O governo tem que ter compliance. E é isso que eu quero. Secretarias públicas têm que ter compliance. A administração pública hoje, ela se organiza para uma gestão com compliance. Empresa privada também vai ter que ter. Ainda que tenha FIFA, ainda que tenha o que for, para não falar um palavrão aqui para vocês. Então, assim, pode existir sim uma exigência. Tem um mercado para isso. Talvez o futebol, né, como algumas outras empresas, alguns outros ramos, isso não seja ainda tão cobrado. Mas que há corrupção dentro desses clubes, isso é claro, tá? E que eles estão adstritos à lei, também acho que é claro. Mas talvez ainda não exista preocupação dentro dos próprios clubes em mostrar transparência, mostrar um perfil ético, um compromisso, porque o consumidor, o destinatário da atividade, ele não é tão exigente ainda. Ele não tem esse valor, porque quando a gente fala de futebol, né, eu tenho a ideia do fanático, eu tenho as pessoas que são apaixonadas, e que não importa o que o clube fizer, essas pessoas vão continuar amando o clube, e a gente tem também, né, a questão das torcidas organizadas, enfim. Tenho vários pontos que podem trazer aí uma dificuldade do próprio clube entender ser necessário ter isso internamente. Mas que a lei, eles estão adstritos à lei, eu não tenho dúvida, tá? Aí o West veio com uma relação feita por essa questão dos clubes. Professora, pegando o gancho da Renata, um dos clubes que caiu da divisão por falta de compliance foi o Cruzeiro. Sofreu até investigação por conta do rombo que a diretoria fez no clube. Esse caso do Cruzeiro, e tem outros clubes que também estão numa situação próxima, é justamente por ser uma situação, né, insustentável. Quantos clubes brasileiros estão quebrados, né, quebrados financeiramente? E eles estão quebrados porque existiu aí uma conduta de corrupção por parte de quem administra os valores desses clubes, né? Então, sim, eu acredito em situações como essa
dada de exemplo do Cruzeiro, e a gente não pode esquecer que os grandes clubes de futebol, né, as grandes empresas de futebol, elas são empresas europeias, né? Então, os maiores clubes de futebol são empresas que vêm da Europa. E na Europa, essa ideia de compliance, ela é muito exagerada. Tanto é que se eu tenho um jogador de futebol na Europa que não, ele, de alguma maneira, ele exterioriza, ele representa o clube, tá? Então, ele veste a camisa do clube, ele tem patrocinadores vinculados ao clube, e outros que também podem ser relativos à imagem dele. Se por acaso um patrocinador achar que uma conduta de um jogador não é uma conduta aceitável, é que a gente vive no Brasil e aqui os jogadores eles têm uma conduta não tão num padrão ideal de comportamento, eles esquecem que eles são atletas, eles têm envolvimento com crime, com facção criminosa. O Brasil é um país assim um pouco diferente ainda nisso, a gente não teve esse nível de exigência. Mas fora, eu não posso ter um jogador com uma conduta totalmente contrária aos padrões do clube, ou até mesmo uma diretoria contrária aos valores do clube, porque eu tenho patrocinadores, e esses patrocinadores que vão colocar lá o seu logo, o seu nome na camiseta, vão, enfim, estampar a sua marca aí por todo o estádio e etc. Pode mandar aqui, Fabrício, também, aí eu já vou aproveitando os ganchos e a gente vai falando. Esses clubes de futebol, eles não vão aceitar essa conduta, porque eles têm que prestar contas para essas empresas patrocinadoras. Um clube sem patrocínio não é um clube, né? É uma pelada nossa aí de final de semana. Então, é importante que a gente entenda como isso envolve outras pessoas. Quantas aulas de compliance eu não falei isso para vocês? Eu falei, gente, a gente não pode esquecer que tem acionistas externos, que tem os consumidores, que tem as pessoas que atuam, prestadores de serviço. Quando eu falo do clube de futebol, se um patrocinador entender que o clube teve uma conduta errada, que a diretoria, que um jogador específico que leva o seu patrocínio na camiseta e vai divulgar de alguma maneira o produto e vai contra os valores, existem cortes e até demissão, né, fora, numa ideia de demissão por justa causa, por esse jogador que de repente desrespeitou um valor ético do clube. Essa exigência você só concorda comigo. Tá bom, Adilson. A ideia é essa. Quantas coisas envolvem uma empresa, né? Uma empresa não é simplesmente uma empresa porque tem uma diretoria, porque oferece algum produto ou serviço. Ela tem algo maior. A Dilson colocou, tem a percepção que culturalmente tornou-se normal ou errado, obrigando a normatizar o que deveria ser natural. É exatamente isso. A gente não espera um jogador de futebol, que é um atleta, que leva não só o nome do clube, que é uma empresa, mas de outras empresas que são patrocinadoras e que precisa desses patrocínios para continuar e não ter falência, etc., conseguir pagar, honrar com seus compromissos. Se eu tenho um jogador de futebol que é envolvido com tráfico de drogas, desculpa, em lugar nenhum do mundo isso é aceitável. No Brasil é. Então, vou pegar um exemplo um pouco polêmico, né, do jogador lá, Bruno, que responde por um crime. Então, teoricamente, ele teve uma conduta errada, né? Enfim, tem um processo criminal, não vou discutir o teor disso, até porque a gente não sabe nem do corpo da vítima, né? O que aconteceu com o corpo da vítima, mas imagina que aqui ele saiu de um clube, óbvio, para cumprir pena, mas ele conseguiu esse retorno para atuar num clube. Esse clube aceitou alguém que cometeu um crime. Para a gente perceber como a nossa cultura ela é distinta. A gente tem agora, né, esse caso do Ronaldinho Gaúcho, lá no Paraguai e tal, que, enfim, praticou um crime de falsidade ideológica, usou um outro documento. Se ele pedisse para atuar em um clube, será que as empresas que patrocinam esse clube gostariam de ter o Ronaldinho Gaúcho, entre aspas, um criminoso, por melhor que ele seja enquanto jogador? É que aqui a gente coloca o talento, né? Assim,
a prática esportiva acima de tudo. Mas a gente não pode esquecer que é um negócio e que envolve uma série de outras coisas e talvez o clube não tenha essa preocupação ainda com essa questão ética, valor e compliance. Mas os patrocinadores têm. Os maiores patrocinadores têm essa preocupação. Até esse caso que eu peguei aí de exemplo de hoje, que já a gente vai discutir, que é a questão lá desse caso da Pugliese, as empresas não querem. Por mais famosa que ela seja, pelo maior número de seguidores, as empresas, tudo bem, talvez foram provocadas pelo público, né, pelos consumidores, entre aspas, pela sociedade, mas empresa nenhuma quer ter seu nome atrelado a isso. Empresa nenhuma quer a sua imagem corrompida, porque outras pessoas vão deixar de consumir, porque as pessoas estão nesse nível de exigência ético, e a partir do momento que eu fico em silêncio, eu sou conivente, eu aceito, tá? Então, professora... Pois não. Fabrício. Tá professora, bom. eu vejo na prática, né, assim, em relação ao compliance, a empresa onde eu trabalho é uma multinacional, os parceiros, fornecedores da empresa, eles têm que seguir um padrão, né, tem que ter o compliance, tudo bonitinho. Eu acredito, assim, no meu ponto de vista, e na verdade até indagando algumas coisas. Nós fizemos, a Renata e o Murilo, nós fizemos uma pesquisa do BMG, do banco BMG, né? E o banco, ele tem o compliance, ele tem um código de ética, e ele patrocina 3 times de futebol. Tá. Né? Eu acho assim, se você tem o compliance, se você está cumprindo uma regra, enfim, o banco não está incentivando, na verdade, assim, o que eu queria falar é o seguinte, o banco ele tem o compliance, mas ele patrocina clubes que não têm o compliance. Sim. Seria uma controvérsia, você... Sem dúvida. E aí, assim, quando que o banco vai se preocupar com isso? Quando acontece uma coisa assim, aí acaba, no meu ver, aí acaba se manchando a imagem também, quando acontece o caso de um jogador que se mete com drogas, enfim, um crime, né? Enfim. Um crime, tá? Fabrício, vou pegar esse exemplo do banco. Então, o banco, num primeiro momento, ele tem um programa de compliance, ele exige tudo isso, até porque a instituição financeira não tem muito para onde correr, né? Tem a questão dos valores, e o compliance, em todas as instituições financeiras, ele é muito exigido. Tá, mas ele patrocina um clube que não tem compliance. Tudo bem. Até o momento que a sociedade, o consumidor do clube, ou o consumidor do banco começar a questionar. Bom, o banco X patrocina o clube Y e esse clube, além de não ter compliance, tem uma conduta péssima, a pior do mundo. Vamos boicotar o banco. Ou vamos cobrar do banco uma postura frente a esse clube. Por quê? O compliance está na lei. Se a empresa não adere por vontade própria, então a empresa não vai cumprir aquilo que está na lei, ela já está errada, tudo bem. Mas a gente sabe que na prática, muitas empresas não cumprem aquilo que está na lei. Né? A gente precisa de uma fiscalização, a gente precisa de um escândalo, a gente precisa de uma atuação do Ministério Público, enfim. Só que a partir do momento que há uma exigência da sociedade frente àquilo que ela está vinculada, àquilo que ela está ligada, pessoal, isso está cada dia mais próximo, tá? Cada dia mais a gente tem essa cobrança. Vai chegar uma hora que ela vai falar assim, para renovar um patrocínio para o clube A, B ou C, a gente pode renovar o patrocínio, desde que você tenha um manual de conduta e um programa de compliance efetivo dentro da sua empresa. E se não tiver, não tem patrocínio.
que aí começam esses cortes e esses cancelamentos. Então, as empresas, às vezes, elas correm para ter programa de compliance, não porque elas entenderam que é importante cumprir a lei, porque elas querem agir de forma correta, porque elas estão numa nova cultura, porque elas querem ter valores. Não por isso. Porque elas só vão ter a sua atividade, né? Nesse caso, a gente está falando do patrocínio, então elas só vão ter dinheiro se respeitarem. Eu tive uma empresa que me procurou para instituir o programa de compliance, não porque os donos tinham interesse, eram éticos, nada disso. É porque só iam ter relação com uma empresa comercial que já tinham. Chegou um momento que a empresa, por muito tempo, aceitou, chegou um momento que ela falou: não, eu não vou aceitar mais. Vocês não têm programa de compliance. Vocês estão cancelados. Todas as operações estão canceladas. Se em 6 meses vocês não aparecerem com nada, a gente não retoma mais os contratos. Eles suspenderam os contratos por falta de compliance. Me ligaram desesperados, tal. A gente fez o programa, teve que mostrar que foi efetivo, teve que permitir sindicância da empresa na outra, né? Dessa que não tinha ainda compliance. Enfim, foi o maior auê. Então, assim, em algum momento isso vai acontecer. Claro, gente, não do dia para a noite, né? Ver a lei de 2013, a gente já... Quantas empresas a gente conhece que não tem programa de compliance? Que se você fala em compliance, causa estranheza até pela própria natureza, porque tem uma ideia de corrupção já incutida na cultura da empresa, enfim. Então, há receio, há medo mesmo. Só que vai chegar uma hora que ou você faz ou você não tem mais. Tá? Então, vai existir uma pressão mesmo, talvez não tão próxima, mas eu acho que não passa de 5, 8 anos para que todas as empresas, ou essas empresas maiores, né, enfim, banco, tem compliance, só vai atuar com a empresa que tem compliance. Então, cada vez mais vai ser uma realidade, tá? Tudo bem? Sim, não? Falem comigo. Tudo bem, professor, obrigado. Tudo bem? Então tá bom. Renata, conseguiu pegar aí uma ideia de um clube de futebol ou não? Não, consegui sim, professora. Obrigada. Boa, boa. Mas assim, é legal a gente pensar em vários tipos de empresa, porque tem empresa que a gente fala, meu Deus, não tem, e será que é obrigado? Nossa, como assim? E a gente envolve aí vários outros aspectos, né? Até acho que essa questão das obras públicas, dos patrocínios, tudo isso é importante ver. E se a escolha foi por um clube de futebol, por exemplo, olhar esses patrocínios, como vocês pegaram essa ideia do banco, o banco tem compliance, mas está celebrando o contrato ou patrocinando, né? Celebrando um contrato de patrocínio com uma parte que não tem. Até que ponto, né? Até quando isso vai acontecer? Se tiver um escândalo nesse clube, será que esse banco vai querer continuar com o seu nome estampado lá? Talvez não. Ou talvez sim, né? Tem um dono fanático, vai continuar, mas em algum momento pode trazer prejuízo para si. E também pode ser questionado, né, inclusive com base na lei de corrupção. Se você anda com corrupto, talvez você não seja dos mais honestos, tá? A lei coloca também uma questão, se não for possível apurar esse faturamento bruto das empresas, elas vão ficar aí fixadas numa margem, né? E aí eles colocaram o valor. Primeiro, percentual, no caso de não conseguir apurar, valor, tá? Preferência, o percentual, porque aí eu fico mais próximo da realidade da empresa. Na esfera administrativa, a ideia são essas multas, e eu tenho que ter a observância, eu nunca posso deixar essa vantagem auferida, né, recebida por parte da empresa que corrompeu, ser maior, ser menor do que a própria multa, porque senão eu estimulo a prática do errado, né? Então, é importante a gente dispor isso. Eu coloquei essa imagem, que é uma imagem até que em todos os lugares que eu tenho a explicação da lei anticorrupção, ou como foi divulgado pelo governo quando foi publicada a lei anticorrupção, eles colocaram como calcular a multa, né? Então, quais são os elementos que eu tenho que considerar? Não sei se aparece para vocês de uma forma fácil,
mas eu sei que a gente consegue aproximar aqui da Zoom. Não sei se vocês também conseguem dar Zoom aí no de vocês, para conseguir ler, porque como é uma imagem pronta, já tem um colorido pronto. Então, o percentual de 1% a 2,5% de acordo com a gravidade da infração. Eu tenho também a observância da repercussão social da infração. Olha como a sociedade aqui tem um peso. Qual foi a repercussão? Como que a sociedade encarou isso? E também a questão dos valores dos processos ou de licitação ou de contrato. E aí eu tenho como a multa base. Além disso, continuidade no tempo. Quanto tempo durou essa prática? Tolerância ou ciência do corpo diretivo da empresa. O que é essa tolerância ou a ciência? Eu sou conivente. Eu aceitei isso, né? A direção, o conselho, em nenhum momento foi contrário. Ele foi conivente com a prática. Vantagem oferida ou pretendida superior a R$300 mil. Relação do ato lesivo com as atividades fiscais ou também nas áreas, na saúde, educação, segurança pública ou assistência social, mostrando que a consequência aí foi uma consequência negativa para a sociedade. A empresa dar causa à interrupção no fornecimento de serviço público ou na execução de obra contratada. Então, tem uma relação direta com efeitos negativos para a sociedade em serviços públicos. Situação econômica da empresa, então, se ela está positiva ou se ela não está positiva. Se tem reincidência, né? Se tem um comportamento reiterado. Valor total dos contratos mantidos ou pretendidos acima de 2 milhões. E aí eu tenho também uma mudança do percentual. Isso daí eu somo como agravante, tá? Mas também não posso esquecer das atenuantes. Então, a não consumação da infração. Então, houve uma conduta errada, mas não houve uma infração. A comprovação pela empresa de ressarcimento integral dos danos, ressarciu, indenizou, o grau de colaboração da empresa. Então, a empresa ela tem 100% de participação, 50%, 30%, 10%. Então, qual foi o grau de colaboração da empresa para a prática da conduta de corrupção? Comunicação espontânea pela empresa acerca da ocorrência do ato lesivo, também é um atenuante. Então, se ela comunica que ela teve esse comportamento, qual é o percentual que eu devo tirar, né? Comprovação pela empresa de existência e da implementação de programas de integridade. Então, percebam que o percentual, quando tem programas de integridade, quando tem compliance e ele é efetivo, né? Olha lá, existência e implementação. Não pode, existe, está lá no site, não é isso. De 1% a 4%. Por que isso, né? Para incentivar que as empresas tenham esses programas de compliance, né? Para a gente é ótimo, porque quanto mais empresas com esse comportamento, teoricamente, menos empresas corruptas. Mas se elas forem corruptas e tiverem, de alguma maneira, elas vão ter uma atenuante, tá? Aí eu tenho também, na própria imagem, limites, né? Com relação à multa, piso e teto, porque eu também não posso deixar, por ser uma lei, algo tão aberto, ou que não tem um mínimo, ou que não tem um máximo, porque senão o limite é o céu, né? Ou o valor é totalmente irrisório, e aí eu tenho a indicação aí do mínimo e do máximo, para que as empresas já saibam, olha, vocês podem ser punidas, de quanto a quanto? E aí a lei estabeleceu a questão da limitação, tá? Esfera judicial. E aí tem relação direta com o tema da nossa pós-graduação, né? Na esfera judicial, esses atos de corrupção, eles serão, sim, objeto de demanda judicial. Percebam que aqui é o poder público ou o Ministério Público, eu posso usar também o Ministério Público, eles podem ajuizar ação com vistas à aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas infratoras. Então, eu tenho aí Lei, União, Estados, Distrito Federal, municípios,
através das suas advocacias públicas, né? Dos defensores e procuradores, órgãos de representação judicial ou ainda o próprio Ministério Público. Então, o Ministério Público, na sua atuação de defensor da sociedade, né, e ele fiscaliza o cumprimento da lei, pode existir aí uma ação movida por parte do Ministério Público. O que as pessoas jurídicas infratoras elas podem ter como condenação na esfera judicial? Perdimento dos bens, né, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direto ou indiretamente obtidos da infração. Óbvio, eu vou ter a excludente para aquele que foi lesado, né, que teve prejuízo, ou o terceiro que está de boa fé, que não tem noção, que em nenhum momento participou, mas ele vai ter que comprovar isso, né, que ele era terceiro e ele estava de boa fé. Suspensão ou interdição parcial de suas atividades, e aí eu acho que multa, ok, eu faço perder lucro, eu trago prejuízo para a empresa, mas quando eu falo que a empresa ela vai ter as suas atividades suspensas ou ela vai ser interditada por algum motivo, eu tenho um cunho direto. Então, não é só perder, pode perder muito, pode perder tudo, né? Então, isso também ganha destaque. Dissolução compulsória da pessoa jurídica. Então, o judiciário ele pode determinar essa dissolução daquele CNPJ, daquele quadro societário, da empresa. E aí, com os seus bens comercializados para tentar pagar a dívida ou ressarcir os danos. Proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público. E aí tem um prazo para esse boicote de 1 a 5 anos, tá? Então, para a empresa, há um prejuízo enorme ou uma restrição na sua atividade grande, ou ainda não receber incentivos, subsídios, ou não poder ter um financiamento, né, um empréstimo com essas instituições financeiras que muitas vezes Pode perguntar aqui, David, no bate-papo, não tem problema. Desculpa, eu apertei sem querer aqui o botão. Ah, tá bom, sem problemas. Isso mostra, gente, que há uma ideia que a empresa pode perder tudo. A empresa ela pode ter aí não só a sua imagem corrompida, é uma empresa corrupta, as pessoas não vão querer mais consumir, as pessoas não querem participar, o empregado não quer ter o nome no currículo, né? Atuei nessa empresa, enfim. Além de tudo isso, ela tem sim punições efetivas. Então, a empresa que não tem um programa de compliance, a empresa que não é correta, a empresa que participa de alguma maneira de alguma atividade ilícita, tem uma conduta aí de corrupção, ela pode ter tudo isso, né? E a gente está nas mãos de uma administração pública que hoje tem compliance. Então, o que era comum antes, a empresa ou até mesmo, né, o ente público cobrar, né, pedir uma taxa, ser corrupto, tentar ir lucrar, eu tenho o outro lado também. Hoje, se algum ente da federação ou de administração pública entender uma proposta de corrupção, ele também pode ajuizar e tentar pedir tudo isso da empresa. Então, há um receio, há um medo também por parte das empresas. E hoje, essa gestão pública, né, de transparência, de mostrar que é ética, né, o plano do dever ser é forte, e eu tenho comitês de compliance dentro desses órgãos. Então, de alguma maneira, vai existir essa cobrança. E eu não posso esquecer, né? O Ministério Público está aí também fiscalizando e tentando. E, gente, se entender que há um prejuízo para a sociedade, a própria sociedade pode ter retorno. Se houve uma lesão para a União, Estados, Distrito Federal, município, pode ter um retorno de dinheiro para esses entes. Então, também tem interesse. Sabe aquela coisa, quero achar problema para multar, porque esse dinheiro vai ser revertido? Pode ser. Então, a empresa, quanto mais na linha, quanto mais correta, melhor. Além disso,
de todos esses prejuízos, eu tenho o dever de indenizar. Então, todos os prejuízos causados aos cofres públicos, isso, de alguma maneira, vai ter que ser devolvido, e os prejuízos aí que estão vinculados à administração pública. A fixação dessas punições vão depender aí da gravidade, e aí leva em consideração aquele quadro que eu coloquei para vocês. Então, tudo que está lá vai ser observado, né? Pode ter uma atenuante quando tem programas de integridade. Então, as empresas, elas acabam se preocupando em ter para uma redução de pena. É bizarro? É. Mas muitas, sim. E outras se preocupam porque sabem que só vão poder se relacionar com empresas que têm programa de compliance também. Então, é uma troca, né? Posso ter a continuidade da minha atividade? Posso, desde que tenha programa de compliance, tá? Tudo bem até aqui? Sim ou não? Sim, tudo sim. Sim, tá, professora. Pois não. Tudo jóia. Tranquilo? Beleza. Essa lei anticorrupção e o compliance. Então, hoje a gente observa que sem a lei anticorrupção, as empresas jamais teriam um programa de compliance, jamais investiriam nisso, elas não teriam um departamento, a contratação de pessoas, a criação de um manual de conduta, entre aspas, perderiam tempo de produção, de atividade empresarial, para que as pessoas tivessem cursos, treinamentos, gastos, né? Porque ter um programa de compliance é custoso. Para que eu vou inventar isso? Mas já que tem na lei e pode ser uma atenuante, e há responsabilidade, e tem prejuízo, e eu posso ser condenado, enfim, pode ter uma série de desdobramentos, melhor investir. Então, é uma prevenção, gente, e eu quis destacar muito com vocês nas aulas anteriores, essa ideia de prevenção, da gente pensar nas condutas, pensar naquilo que a empresa aceita, naquilo que a empresa não aceita, naquilo que ela visa aderir, daquilo que ela espera das pessoas no seu entorno, enfim. Tudo isso porque a lei colocou que era importante ter. Ou que empresa tem que ter programa de compliance. E se não tiver, eu não vou ter uma atenuante numa eventual condenação. É pensar que pode existir uma eventual condenação. E, no primeiro momento, as empresas estavam pensando mesmo só, né, em lucro e redução de lucro ou prejuízo, entre aspas, eu não quero saber. Mas a partir do momento que eu posso ser responsabilizado pelos meus atos, né, essa pessoa jurídica ela pode ter consequências graves, de alguma maneira isso fomentou essa ideia de boas práticas, de governança empresarial, de uma empresa comprometida com o meio ambiente, com a sociedade, com os seus colaboradores. E esse, né, eu coloquei aqui como motivo, mas essa razão é porque a lei tem pena. Então, eu tenho questão de esfera administrativa e judicial. Caso contrário, não haveria, né, não existiria aí. Então, a gente está aprendendo pela dor, né, ou por medo da dor, né, e não por uma conscientização, o que é péssimo, né, mas mostra um pouco da nossa cultura, né, que é uma cultura ainda com valores não tão elevados e que a gente só cumpre quando sente no bolso. E aí, exemplos claros dessas situações que a gente não tem uma consciência com valores grandes ou fortes, etc., a história lá do cinto de segurança, né? Por muito tempo as pessoas não usavam cinto de segurança e não adiantava ninguém falar, olha, se não usar cinto de segurança acontecer um acidente no carro, você pode morrer, você pode ter um problema, você pode parar de andar, você pode isso, você pode aquilo e etc. Agora, a partir do momento que a multa foi ficando alta, as pessoas criaram a consciência de usar o cinto. Ah, desconfortável, então eu não vou usar. Não. É desconfortável e eu posso tomar uma multa alta, então eu vou usar. Não, a preocupação ou o pensamento não é desconfortável, porém protege minha vida e minha integridade física, né? Os nossos valores são corrompidos, os nossos valores são invertidos. Dou outro exemplo, né? E aí a gente olha como é a nossa sociedade. Lei seca. Não adianta ninguém falar, olha, não pode beber ou ingerir alguma substância que tenha efeito análogo, né?
e aí pode ser, sei lá, droga, e conduzir veículo automotor. As pessoas continuam fazendo. Como que o poder público tentou efetivar isso? Ah, coloca blitz, mas aí na blitz a gente liga o Waze e contorna a blitz. Todo mundo vai avisando, ó, tem blitz, pega a outra rua. Tá bom, se for pego tem uma multa gigante. Eu vou aumentando a multa, porque as pessoas têm medo por dinheiro e não porque elas podem, né, sofrer um acidente, podem matar outras pessoas, enfim. Então, como os nossos valores estão invertidos, a lei anticorrupção também tem isso. As pessoas, elas vão cumprir ou elas vão aderir a um programa de compliance com medo, né, ou para tentar atenuar uma condenação, ou uma imposição de multa, ou uma condenação judicial, em algum daqueles pontos que a gente comentou aí no início, né, nos slides anteriores. Essa possibilidade de atenuante, ela é fundamental, né? Então, reduz. Se eu posso ter uma atenuante, eu quero ter essa atenuante. E a ideia é que essa empresa vai firmar aí um acordo de leniência, que eu coloquei em destaque, mas pelo slide não está tão em destaque. Mas eu coloquei ele aqui no... Ai, apertei forte, peraí, gente. O que é o acordo de leniência, né? De alguma maneira, eu formalizo um termo que eu vou cooperar com administração pública e empresa privada que tiveram aí condutas que não são aceitáveis dentro de um padrão moral, foram contra a lei, enfim, tiveram atos de corrupção e que isso aí trouxe prejuízo, né? Fazendo esse acordo de leniência, eu garanto para quem está investigando, analisando, apreciando essa situação, ter vantagens, né, com relação às investigações, conhecer mais sobre, para conseguir aí punir pessoas, punir empresas e etc. Então, a gente viu e ouviu falar bastante de acordo de leniência na Operação Lava Jato. Então, tentando aí um benefício próprio, as pessoas começaram a delatar e tratar sobre a questão e o que aconteceu, e isso de alguma maneira reduz ou atenua a sua pena, tá? Internamente, aí eu faço um comparativo do acordo de leniência, é aquilo que eu comentei, que nas empresas, quando há uma sindicância interna, nós temos aí a possibilidade, né, de um empregado que teve uma atuação contrária a um valor previsto no manual de conduta da empresa, realizar um termo de ajuste de conduta. Então, de alguma maneira, ele está se comprometendo a ajustar a sua conduta. Aqui, da mesma maneira, é uma ideia de cooperação com as investigações, passando informações, tentando aí minimizar uma punição por esses atos lesivos cometidos, né? Então, na esfera privada, quando um empregado assina um termo de ajuste de conduta, ele se compromete a ter uma conduta, uma postura ética, a cumprir o manual de conduta, a não errar novamente, enfim, ele se compromete com a empresa e aqui é um compromisso aí com o poder público, né, com a sociedade, com aqueles que sofreram aí em razão desse ato de corrupção. Até aqui, tudo bem, sim ou não? Tranquilo, meninos? Sim. Sim. Tá bom, qualquer coisa vocês me interrompem para falar e dar um exemplo, enfim. Estamos coloquei aqui alguns elementos essenciais de programa de compliance anticorrupção, né? São elementos que a gente vem falando aqui nas aulas, que eu venho destacando com vocês, e eu acho que esses elementos servem para vocês também como base para o manual de conduta que vocês vêm desenvolvendo e até para esse olhar, né, pessoal, das empresas que vocês escolheram fazer o trabalho final. Observar que para que um programa de compliance seja efetivo, realmente aconteça, eu preciso comprometimento ou engajamento da alta administração. Lembra que eu falei para vocês, o exemplo vem de cima para baixo. Não adianta essa alta administração ignorar valor moral, ignorar valor ético, né? Porque se ela não respeita, quem irá respeitar?
né? Avaliar os riscos, então todos os riscos existentes a partir do momento que a empresa não cumpre, que a empresa ela tem corrupção, que ela aceita a corrupção, que ela fecha os olhos, e aí até volto lá naquela ideia das agravantes, a tolerância, né? Como ela tolera isso? Se ela tolera, quais são os riscos inerentes dessa tolerância? Por que tolerar, né? Em que momento essa tolerância ela vai trazer um prejuízo maior ou menor para a empresa? Então, esses riscos eles devem ser avaliados. Política corporativa, tem que criar um código de ética. Internamente, a corporação, né, a empresa, ela tem que se mostrar preocupada, ela tem que exteriorizar isso para as pessoas que são vinculadas a ela tem que exigir esse comportamento. E a gente até tratou disso, e eu destaquei, por quê? Porque a sociedade exige, porque as pessoas não aceitam mais com tanta facilidade, porque outras leis vêm tentando aí criminalizar algumas condutas, como alguns comportamentos, né? A gente deu muito exemplo aqui de assédio moral, mas a gente pode pegar o assédio sexual mesmo, em alguns ramos, em algumas empresas, né? Alguns ramos de negócio, aquela história de teste de sofá, e era um negócio super comum, todo mundo falava com naturalidade, e é absurdo a gente pensar num negócio desses, né? Então, até que ponto esse código de ética sendo criado, ele tem que também ser incorporado como uma política da empresa, e se não fica um negócio meio para inglês ver, e a gente perde a credibilidade, né? Até nas aulas vocês vieram com exemplos práticos, exemplos das empresas que vocês já atuaram ou atuam, enfim, e a gente fala, né? A gente discutiu aqui, o Fabrício trouxe o exemplo da empresa dele, com discriminação, enfim, com isolamento, um tratamento desigual. A gente conversou também da questão dos escritórios de advocacia, que, poxa, internamente, advogado desrespeitando lei, advogado desrespeitando advogado, para não pagar direito trabalhista, então aquele regime de associado, né, que é muito comum, tudo isso gera, assim, uma sensação, é uma empresa antiética, é uma empresa que não tem política corporativa, é uma empresa que não tem engajamento. Claro, né, as pessoas acabam se sujeitando ou elas trabalham não por uma escolha, porque a gente trabalha pelo sustento, mas de alguma maneira vai chegar um momento que eu não vou ter aceitação a isso, né? Essa prática de associados mesmo, agora recente, o Ministério Público indicou que ele poderia investigar essa atuação, que os escritórios não estavam fora, né, fora do cumprimento legal. E foi até bem polêmico nos meios de divulgação aí, todo mundo comentando, o Ministério vai atuar nisso, o Ministério Público do Trabalho vai procurar essa atuação dos escritórios de advocacia, mas por quê? Porque é uma prática corrupta, né? Você ter toda a exigência, ter uma relação de emprego, saber que é uma relação de emprego e simplesmente ignorar isso e falar, não, você vai ganhar 0,0000001%, porque eu decidi e a pessoa não tem nenhuma liberdade, então ela é associada até que ponto, né? Então, a grande discussão aí que a gente até trouxe na última aula. Avaliação dos riscos, o que louca. Comunicação e treinamento contínuo, foi o que eu falei para vocês, não adianta um dia alguém falar sobre compliance e nunca mais. Então, eu tenho que, de tempos em tempos, lembrar do compliance. Então, a ideia de comunicação e treinar as pessoas para isso, né? Então, é uma conscientização e a conscientização, ela é gradativa. Canal de denúncia e controle interno, então, ter um canal de denúncia e ser um canal de denúncia efetivo, né? Aquela questão que a gente tratou aqui, tem que ser sigiloso, a pessoa não pode ser boicotada, ela não pode ser prejudicada, porque senão gera o medo, o pânico. Até o Fabrício lembrou da empresa dele, que alguém questionou e essa pessoa que questionou que era a vítima foi punida. Então, bizarro, absurdo. Esse canal de denúncia tem que ser um outro tipo de canal de denúncia. E controles internos. Então, frequentemente, teve uma denúncia, apuração, sindicância. Tem que ter uma auditoria, né? E aí a gente até falou aqui em aula do diligence.
tenho que ter essa auditoria, eu tenho que frequentemente observar se aquilo está sendo cumprido, mesmo se não tiver denúncia, uma ideia lá do vigiar e punir, e sempre revisar, né? Revisar até o manual de conduta, os valores, porque a sociedade ela também vai mudando e esses valores também se modificam. Então, de tempos em tempos, tem que ter uma revisão dessa regra de compliance, né? Obviamente, sempre no sentido de uma melhora, de uma questão dos valores éticos melhor definidos, enfim. E aí, eu achei que tinha tudo a ver com a aula de hoje, eu e as minhas relações, que na minha cabeça fazem muito sentido, e também para a gente pensar nesse público, né, nesse destinatário, nesse consumidor. E hoje a gente fala muito de o compliance genérico, né? Mas hoje eu tenho um compliance em todas as áreas, né? Então eu tenho um compliance voltado para direito público, eu tenho um compliance trabalhista, eu tenho um compliance vinculado à parte processual. Então, se tem processo em decorrência do não cumprimento de compliance, se tem ação processualmente, eu preciso ter uma preocupação, eu tenho um compliance corporativo, né, vinculado ao direito empresarial. E aí, eu achei por bem, até por uma questão da nossa pós, ter o tema, né, de civil e processo civil, e um dos braços é a questão do direito do consumidor, eu pensei em destacar esse compliance consumerista, tá? O compliance vinculado ao consumidor, e eu considerei que tem a ver, por quê? Às vezes essa cobrança, ela não é interna, ela é externa, como a gente já destacou aqui. Às vezes a cobrança de uma nova conduta não vem de uma outra empresa, não é um compliance empresarial entre empresas, mas é de quem consome dessa empresa, né? Dos destinatários. E, óbvio, a lei anticorrupção, ela é posterior ao Código de Defesa do Consumidor, tá? Para quem não é do direito, ela veio depois. Mas tem um artigo do Código de Defesa do Consumidor que ele vem sendo aplicado quando a gente fala em compliance na esfera do consumidor. Então, primeira coisa, eu tenho uma exigência ética por parte desse consumidor e, como a gente já falou aqui em aula, como eu já discuti com vocês, como a gente já tratou, esse consumidor tem um nível de exigência, ele tem um grau, ele se comporta hoje de uma maneira que ele quer ser protegido de qualquer forma. E ele tem canais, né? Ele tem voz ativa. Processualmente, sim. Então, tem uma facilidade para o direito do consumidor, e aí a gente tem um papel importante nos juizados especiais, que tratam aí, normalmente, né? Grande parte da atuação do juizado é em direito do consumidor. Mas eu tenho outros canais que também são efetivos e às vezes são mais efetivos do que o próprio judiciário, né? Eu brinco que o Reclame Aqui resolve todos os problemas. A avaliação no Google também ela pode definir aí uma boa imagem, uma boa reputação para uma empresa ou não. Então, eu não sei se vocês têm esse hábito, tá? De repente, quando vão consumir de algum lugar, olhar as avaliações do Google. O Google é uma ferramenta, né, incrível, tanto é que é uma das grandes empresas multinacionais. A partir do momento que todo mundo avalia aquilo no Google e você tem uma avaliação negativa, você tem uma avaliação prejudicial, essa avaliação pode vincular os seus valores. Então, assim, esse consumidor crítico, ele existe. O Reclame Aqui mesmo, as pessoas às vezes tentam uma negociação amigável, notificam, sei lá, a empresa não tem nenhum compromisso e, enfim, vira as costas para esse consumidor. Ele vai e abre uma reclamação no Reclame Aqui. A empresa colocada no Reclame Aqui, ela vai entrar em contato rapidamente para tentar uma solução, né? E até a gente, no próprio site do Procon, nós temos a possibilidade dessas reclamações por parte do consumidor, e isso se torna uma prática comum. Então, o consumidor, quando ele se sente lesado, apesar de ele não entender o Código de Defesa do Consumidor com profundidade, né, e que pese todos os estabelecimentos comerciais
terem a obrigatoriedade da existência da lei, lá um exemplar do CDC, lendo, o consumidor não vai conseguir, mas se ele se sentir injustiçado, ou se ele achar alguma coisa da empresa, ele vai colocar. E essa reclamação, ela mostra esse perfil que o consumidor ele reclama, ele exige, e ele exige ética. Ele não quer consumir mais de uma empresa que não tem comprometimento social. Percebam, e aí eu acho que essa época que nós estamos vivendo, né, óbvio, estamos com vários prejuízos, várias limitações, estamos vivendo aí uma situação muito difícil, todos os dias esses noticiários de quantas mortes, né, e como a vida ela ficou vulnerável frente a essa situação, mas percebam como o consumidor ele vem se posicionando na pandemia. Consuma de pessoas autônomas, de lugares próximos da sua região, de restaurante de amigo, de primo, de vizinho, né? Pessoas que moram em condomínio, então um faz bolo, um faz torta, um faz pão de queijo, um faz crochê, um faz máscara. E aí, esse consumo consciente, esse consumo preocupado, esse consumo que se importa. Então, da mesma maneira que eu tenho, né, entre aspas aqui, tá, gente, no mundo da teoria, um eleitor que ele se preocupa com o comportamento ético de um político, de um administrador público, eu tenho um consumidor que se preocupa com uma empresa que ele vai consumir. Então, se ele pode consumir de uma empresa que polui, de uma empresa que não polui, talvez hoje ele se preocupe com isso e fale, não, eu vou consumir dessa empresa que tem esse engajamento. Ou vou consumir dessa empresa que ela doa parte, né, do seu faturamento para a instituição XYZ. Ou uma empresa que fez a opção por não demitir. Até comentei com vocês, daquele movimento Não Demita, tal. Ela fez uma opção por não reduzir salário. Ela fez uma opção por, ainda que a lei, né, a MP, desse essa autorização, ela preferiu não fazer. É legal isso? Óbvio. Por quê? Porque você se coloca no lugar do outro, porque você se sente protegido também, porque você imagina se você atuasse com aquela empresa, eu quero ter parceria com uma empresa assim, eu quero ter uma parceria com uma empresa X que maltrata as pessoas, que, enfim, tem vários outros problemas. Por isso que em várias aulas eu coloquei para a gente olhar, né, nas empresas escolhidas, o outro lado, tem alguma coisa que prejudica, ou, como na última aula eu destaquei, ela se preocupa ou ela já feriu o meio ambiente, enfim, porque a gente tem aí uma exigência maior por parte desse consumidor. Eu destaco esse artigo do Código de Defesa do Consumidor, que fala assim: as entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular por convenção escrita relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas a preço, a qualidade, a quantidade, a garantia e as características de produtos e serviços, bem como a reclamação e composição de conflito de consumo. Parágrafo 1º. A convenção tornar-se-á obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos. Parágrafo 2º. A convenção somente obrigará os filiados às entidades signatárias. E o 3º, não se exime de cumprir a convenção o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento, porque em algum momento ele estava comprometido. Olhem isso, a possibilidade de entidade civil de consumidor, associações de fornecedores ou sindicatos, né, da categoria econômica e não de empregados, convencionarem as relações de consumo. Olha a ideia, né, de uma negociação entre partes, e isso é contrato, tá, gente? E isso é direito civil, tem tudo a ver com a nossa pós-graduação. Eu posso estabelecer, eu posso convencionar, registrar em cartório, e a gente fica obrigado a isso. Agora, será que essas empresas, quando elas têm uma convenção nesse nível, nesse porte,
será que elas não podem também convencionar que vai existir aí uma relação ética entre essas entidades de consumidores e esses sindicatos ou essas associações de fornecedores? Olha a preocupação. Isso é para exteriorizar um comportamento. Quando a gente fala de regulamento, né, de código de conduta, de código de ética, de um padrão, de um programa de compliance, imagina o compliance officer, um setor de compliance de determinada empresa, ter essa convenção também. E mostrar isso. Lembra, até semana passada eu falei de certificações, né? E eu falei lá da ideia do certificado B, e como isso pode ser divulgado de uma maneira positiva para essa empresa, a mesma coisa. Eu tenho a possibilidade dessas convenções. Documento que vai ter publicidade, né? Ele vai ter efeito para toda a sociedade, com o registro do instrumento no cartório de títulos e documentos, e mostra um compromisso. Imagina uma empresa com esse tipo de documentação colocar que, além do programa de compliance, o compliance celebrou uma convenção dessa magnitude. Quer dizer, é uma carta na manga, é mostrar, sim, que é uma empresa ética, é mostrar que a empresa se preocupa também com seus consumidores. Então, essa preocupação global, ela vai existir. E talvez, né, vocês podem estar se perguntando, gente, será que alguma empresa já fez isso? Pesquisem. Será que empresas que eu consumo, a empresa que eu trabalho, será que tem isso? Né? Fui contratado, quero fazer um compliance dentro da empresa, quero participar dentro de uma atividade de compliance dentro de uma empresa, estou procurando no LinkedIn vagas de compliance. Não sei se vocês já se preocuparam com isso, gente, tem muita vaga para compliance no LinkedIn. Então, é um mercado em ascensão mesmo. Será que, de alguma maneira, eu não vou ter um destaque num processo seletivo quando me perguntarem alguma coisa sobre compliance, ou o que eu faria enquanto compliance officer dentro de uma empresa, enfim, além de colocar manual de conduta, efetivar canal de comunicação, canal de denúncia, garantir, né, que os empregados vão ser treinados, que é o que todo mundo vai falar, se eu não vou colocar isso. Conforme estabelecido no artigo 107 do Código de Defesa do Consumidor, tentarei celebrar uma convenção entre os consumidores, né, as entidades civis de consumidores dessa empresa X, né, que nós estamos aqui pensando num exemplo específico de um processo seletivo, com associações dos fornecedores, com os sindicatos da categoria econômica, tentando aí mostrar que vai existir um compromisso com relação a preço, com relação à qualidade, com relação à quantidade, e que em nenhum momento a empresa vai ter uma política de se aproveitar, né? A gente deu exemplo aqui já em sala, eu comentei com vocês, agora na pandemia, quantas empresas, né, foram questionadas por subpreço, e até a gente falou do outro lado, será que a matéria-prima veio no valor adequado ou não, ou se alguém já, né, se aproveitou disso anteriormente. E dei o exemplo também da história lá dos caminhoneiros, quando nós tivemos aquela paralisação, que os postos de gasolina se aproveitaram e vão aumentar o preço da gasolina e quem tiver paga, quem não tiver fica sem, aquela coisa toda. Quer dizer, eu me comprometo assim, eu mostro que eu tenho um outro perfil, né? E num processo seletivo em compliance, poxa, você vem com isso, talvez seja uma inovação, não é todo mundo que fala sobre isso. E talvez os outros candidatos não tenham esse pensamento. Então, a gente tem que ir além, né? Eu gosto desse pensamento que nós não quero mais do mesmo, eu quero gente que agregue, né? Eu coloquei essa imagem dos robozinhos, né, como consumidores, protestando, falando não. E aí eu coloquei o compliance consumerista e a criação de um mercado ético e produtivo. Né? A gente discutiu muito nas aulas anteriores, quando eu falei da empresa e das exigências que nós temos com as empresas e o que eu tenho que melhorar internamente nas empresas, mostrar que
se eu tenho uma empresa que cumpre a lei, que ela é ética, que ela tem valor, que ela protege, ampara os colaboradores, que ela cumpre o que ela diz cumprir, né, na sua missão, valores, etc., como as pessoas se sentem melhor, como elas estão se sentindo protegidas, como elas podem produzir mais, porque elas sabem que elas são uma empresa que é melhor do que a maioria, né, que tem uma cultura e um engajamento, que tem uma preocupação ambiental, que tem uma preocupação ou um engajamento de educação, enfim. Então, eu tenho essa ideia de um mercado ético e produtivo, e entender que o consumidor ele vai ter uma voz ativa e ele vai questionar e ele vai tentar boicotar as empresas, porque hoje eu tenho inúmeros instrumentos para isso, inclusive a internet vira um campo aberto para. Aí, pensando nisso, vem esse pedido, né, que a gente até observou essa semana aí, que foi a polêmica da semana, e eu gosto de trazer situações atuais, exemplos, para tornar até mais atrativa a aula, né, não falar só de conceitos aqui, porque os conceitos vocês podem ler num livro, ler num artigo, mas a gente colocar isso para uma realidade prática, por isso que eu gosto das perguntas que vocês fazem, da ideia, né, e como às vezes uma situação que a gente acha que nem tem compliance, como o exemplo hoje da Renata, a gente discutiu, falou sobre compliance lá nos jogos de futebol, nos clubes de futebol. A gente teve um movimento na internet, falei semana passada do Não Demita, hoje estou falando desse pedido de cancelamento por parte dos consumidores. Não sei se vocês viram, e aí eu até coloquei aqui 3 fontes mais sérias, né? Mas saiu, se colocar aí no Google Gabriela Pugliese, Fura Quarentena, vai aparecer um monte de sites sobre. Eu coloquei 3, só para a gente se situar. Alguns estão sabendo, outros não estão sabendo, mas para a gente pensar aí nessa situação prática. Primeiro, primeira chamada de notícia, né? Primeiro título da notícia: polêmica com Gabriela Pugliese levanta debate sobre o papel do influenciador. Hoje a gente tem esses influenciadores digitais, que inclusive são um mecanismo utilizado muitas vezes por empresa como forma de marketing, e que nós temos uma massa que consome porque o influenciador A, B ou C fala que aquilo é bom, tá? Então a gente tem aí uma massa que aceita, que segue, né? E quando eu falo massa que segue, é a ideia do seguidor, né? Que é uma expressão que nós usamos na internet e nas redes sociais. Quem segue é aquele que consome, né? Tanto é que canal de YouTube que tem não sei quantos inscritos e seguidores, o dono do canal, né? Ou quem faz o material, o conteúdo, quem divulga isso, ganha em dólar. Quer dizer, é um negócio assim, fora do mundo, né? A gente está mudando tanto que as coisas assim estão muito diferentes. Aí uma outra notícia: o alto golpe de Gabriela Pugliese, falta de noção e fuga de patrocinadores. Então, um outro ponto, né? Primeiro, o papel desse influenciador. O segundo, ela se autogolpeou, então, né? Ela mesma se boicotou. E por ter falta de noção, e os patrocinadores fugiram porque não querem ter seu nome atrelado a alguém que descumpre, desrespeita ou tem uma conduta que as pessoas não aceitam. E a última: a Gabriela faz festa durante a pandemia, causa revolta e pede desculpas. O que eu quero que a gente pense aí quando a gente fala dessas notícias ou desse caso? Para quem está perdido, para quem não sabe o que aconteceu, a Gabriela Pugliese, que é uma influenciadora voltada para o mundo fitness, fez uma festinha na casa dela e a gente tem aí, né, um momento de isolamento, né? Tanto é que nós estamos em casa tendo aula e não estamos lá na Unidromon nos vendo, enfim. Então, a gente está num momento totalmente atípico. Todo mundo pedindo isolamento por conta dos números, né, de contaminação, e cada dia esses números são maiores. A gente busca, né, tá todo dia pensando quando que essa curva vai baixar e não baixa nunca, enfim. E, desrespeitando totalmente o isolamento, ela fez uma festa com pessoas na casa dela e filmou isso, divulgou isso nas suas redes sociais. E ela até se expressou em um dos brindes, enfim, né, lá com os amigos, e ela falou um palavrão que começa com F, 3 pontinhos, a vida.
E isso causou uma revolta nas pessoas, porque as pessoas estão trancadas em casa, né? Nós estamos cumprindo isolamento, nós estamos abrindo mão de tudo e de todos. Pessoas que precisam trabalhar porque são autônomos, não estão trabalhando. A gente vive um momento totalmente absurdo. E, de repente, uma pessoa que é uma influenciadora, inclusive já teve o vírus, né? Ela já teve corona, e ficou em casa, em quarentena e tal. Ela, por, entre aspas, estar imune, resolveu fazer essa festa e foi a polêmica da internet, tá? O que aconteceu? Os consumidores, que são consumidores exigentes, que são consumidores que têm essa consciência, que têm uma exigência gigantesca ética e que também estão se sentindo isolados, violados, né? A gente está preso em casa. Eles começaram a pedir nas empresas em que a Gabriela Pugliese e as outras pessoas, porque também tinham outros influenciadores lá, pediu cancelamento. Não vamos, você vai aceitar, né? Então, na página da empresa, em algum post da empresa, um monte de gente comentando, falando assim, vocês vão aceitar a postura da Gabriela Pugliese, que furou a quarentena, que não entrou no isolamento social, que desrespeitou, que isso, que aquilo, e começaram a questionar a ética da empresa, porque ela em algum momento divulgou, olha, a empresa A é boa, eu consumo da empresa B, ganha por isso, né? Por ser uma influenciadora. Aí nós tivemos vários pedidos, até criou-se uma hashtag nas redes sociais, cancela a Pugliese. E as empresas começaram a se manifestar também para garantir aí uma aceitação do público, né? Porque se você é conivente, lembra daquela tolerância que a gente falou aqui da lei anticorrupção hoje. Aí aqui, quais foram as empresas, né? E quais foram os posicionamentos? O Grupo Hope afirmou que as atitudes que estejam em desacordo com o distanciamento social e o apoio da superação à pandemia não são apoiadas. Estamos suspendendo as atividades de qualquer parceiro que não adote tais medidas. Primeira empresa. Outra empresa, mais pura de snacks, anunciou a suspensão da parceria com Pugliese e declarou ter sido surpreendida com o acontecimento. Ressaltamos que não concordamos de forma alguma com o que houve e deixamos claro que sempre seguimos todas as recomendações da OMS no combate à Covid-19, posicionou a empresa. Nas redes sociais, a Livap, que é uma empresa de alimentação saudável, declarou não apoiar as atitudes que coloquem em risco a saúde e o bem-estar de qualquer pessoa. Sendo assim, suspendemos todas as ações previstas e programadas com a influenciadora e mantemos postura semelhante com qualquer outro parceiro em situação similar. Copenhagen veio e também se declarou. Declarou não concordar com a postura da influenciadora e informou que o contrato com ela era pontual e foi encerrado em março, sem intenção de renovação. Desde o início do decreto de pandemia da Covid-19, a Copenhagen vem seguindo as orientações da OMS e tomando todas as medidas necessárias para preservar a saúde dos nossos colaboradores, parceiros e consumidores. Fazenda Futuro, produtora de carnes e de plantas, adotou uma linha parecida com a da Copenhagen. Também pelas redes sociais, a marca divulgou que segue recomendações da OMS em relação ao coronavírus e disse ser contra quem tem atitudes prejudiciais às pessoas. Lamentamos que tais atitudes partam de parceiros que ocasionalmente acionamos no passado. Apesar de não ter nenhum contrato vigente no momento, nos comprometemos em rever todas as possíveis ações com os nomes envolvidos. E uma última, a empresa Desinchar também afirmou que romperia com parceiros que não seguem as recomendações da OMS para conter o coronavírus. Quer dizer, uma pessoa que faz propaganda, que divulga marcas diversas e que tem esse poder de influência, né, nas mídias, tem um comportamento fora daquilo que a sociedade espera, antiético. Alguma empresa vai continuar colocando o nome dela associado? Nunca. Por quê? Porque essas empresas têm compliance. Porque essas empresas não querem sua imagem contra a saúde, contra a vida, despreocupadas com recomendações da Organização Mundial da Saúde, despreocupadas com o vírus que está matando um monte de gente. Quer dizer, existe um comprometimento social, existe responsabilidade. As empresas cortaram relações ou afirmaram não ter mais relações e que não vão ter futuras ações. Ou seja, houve aí o cancelamento.
Só que, por que eu falei que poderia ter um outro lado disso, né? Será que esses pedidos, esse consumidor, né, protestando, questionando, pedindo, implorando o cancelamento dessa influenciadora ou de qualquer outro, tá? Em qualquer outra situação similar, por descumprimento de uma regra ética ou de algum momento que as pessoas estão preocupadas e que existe um comprometimento por parte dessas empresas em manter, né, a continuidade das suas atividades e a segurança de consumidor, de empregado, enfim, colaboradores, parceiros, etc., chega um momento que fala, não, eu não quero ter relação com isso. Então, como o compliance também está nessa situação. E talvez, né, eu até brinquei com um amigo que também estuda compliance, enfim, que tem interesse por essa área, quando deu essa polêmica, que vai chegar um momento que esses influenciadores digitais, eles vão ter que ter também alguém de compliance para falar, ó, você pode postar isso ou você não pode. Que antes, né, nós chamávamos nessa área voltada para pessoas famosas, tal, um consultor de imagem, né? Mas aqui é um consultor de imagem com conhecimento em compliance. Então, também temos aí uma possibilidade de uma nova profissão, tá? Eu estou sempre pensando nessa história de mercado de trabalho, porque a gente tem que se reinventar. E a sociedade muda, as necessidades mudam, então, de repente, pode ser uma nova atuação. Como todas as aulas, para não perder o costume, para vocês não ficarem mal acostumados, chateados, que não vai ter lição de casa, vai ter lição de casa sim. A professora Thaís adora lição de casa. Mas não é que eu adoro lição de casa, tá, gente? É que é um momento que a gente consegue aqui construir um pensamento de vocês, desenvolver questões vinculadas à compliance e mostrar que o compliance ele é atual, ele é cobrado, ele é exigido por lei, mas que ele é aplicável em várias situações, tá? Então, atividade prática, você é um compliance officer de uma empresa e algum influenciador digital, qualquer um deles, teve um comportamento que fere os valores da empresa, tá? Eu não coloquei específico a pandemia, porque senão ficaria um negócio muito voltado a esse grupinho aí que estava lá na casa da Gabriela Pugliese. Mas a ideia aqui é justamente, a gente tem um manual de conduta, a gente tem valores na nossa empresa, né? Até nas empresas ou que vocês inventaram, ou que vocês escolheram, enfim. E, de repente, alguém que foi chamado para divulgar essa empresa tem um comportamento totalmente contrário, que é aquilo que a gente falou lá quando falou do jogador de futebol, dos times e tal, quando o jogador de futebol não está nem aí para o que os patrocinadores pensam, para os valores dos patrocinadores, e eles têm um comportamento que a sociedade pode repudiar, né? Então, nesse sentido de influência dentro da sociedade, por meio digital, mostrando que nós estamos no mundo globalizado, você, como compliance officer dessa empresa, você é chamado para apresentar um parecer. Esse parecer, ele vai ter que ter no final, ou para continuar com a parceria, com esse contrato, ou para cancelar esse contrato com esse influenciador que desrespeitou ou que teve uma atitude fora, né, obviamente, na sua vida pessoal, ou divulgou aí de alguma maneira um comportamento que fere algum padrão de valor daquela empresa que você é o compliance officer. Eu quero que você apresente esse parecer técnico e que você leve em consideração esse manual de conduta que a gente desenvolveu nas aulas, tá? Então, faça o seu parecer. Aqui, gente, eu até peço para que vocês façam de forma individual. Vocês, claro, fizeram esse manual de conduta em grupo, né? Então, é o mesmo manual. Mas, de repente, pensar... E aí, vocês podem até criar, tá? Eu deixei livre. O comportamento feriu um valor da empresa. Vocês podem destacar qual foi o comportamento e qual foi o valor ferido. E mostrar para a empresa, enquanto compliance officer, enquanto pessoa que desenvolveu a ética dentro da empresa, enquanto pessoa que busca a ética dessa empresa, como você se posiciona. Então, qual que é a sua opinião? Você acha que tem que continuar o contrato? Ou você acha que tem que cancelar? Foi algo grave? E justificar isso com base nos valores previstos aí no Manual de Conduta, no Programa de Integridade que a gente vem desenvolvendo, tá?
Tudo bem, sim ou não? Tudo bem, professora. Professora, Pode falar. eu posso só... Um tempo atrás aí que eu estava falando sobre o banco, né? Na verdade, eu estou fazendo um trabalho com a Adilson, né? Tá. Eu tava falando Pensei que você tinha me trocado. Pensei que Imagina, estava fazendo trabalho com a gente, ninguém sabia aí. é que, na verdade, embolou várias... Estou fazendo com a Adilson Entendi. e aí eu fiz outros trabalhos com a Renata e com o Murilo. Entendi. Deixa eu fazer em grupo em dupla, grupo, sei lá, essa atividade. Então tem que ser com quem você fez o manual de conduta, né? Isso, é com a Renata e com o Murilo. Porque senão fica complicado, porque cada um fez um, né? Então não vai poder misturar esses grupos. Ah, não. Deixa eu fazer, tudo bem, não tem problema. Mas aí a ideia é que vocês permaneçam no mesmo grupo que vocês desenvolveram um manual, tá? Senão fica uma coisa meio complicada. Não, tranquilo. Tranquilos? Sim. Tranquilo. Estavam sabendo dessa história da Pugliese ou não? Tinha ouvido falar. Tinha ouvido falar. Eu ouvi falar, mas não dei muita atenção, não. Não deu muita atenção. Eu brinco, né? Tem umas situações que a gente fala, meu Deus, nunca, não vai ter nenhuma relação com nada. Mas se a gente parar para observar, quando eu comecei a ver os cancelamentos por parte das empresas, eu falei, ixi, isso vai dar pano para manga, isso vai, de alguma maneira, interferir em compliance, as empresas vão se posicionar, vai ter aí uma postura por parte dessas empresas. E assim, eu falei assim, vou falar com eles na pós sobre isso, até porque eu acho que cada vez mais as empresas vão ter que se preocupar com esses influenciadores, não pelo número de seguidores, porque hoje é isso, né? É uma história de algoritmo. Quanto mais gente segue aquela pessoa, melhor ela é. Mas eu acho que vai existir aí uma preocupação por parte das empresas e até essa escolha, né, que seria uma escolha vinculada ao marketing, por isso que os departamentos têm que se conversar, se aquela pessoa é a melhor pessoa para divulgar aquele produto, né? Porque, de repente, ela pode ter muito seguidor, mas a conduta dela não é uma conduta aceitável. O que é absurdo, né? O que é absurdo, porque até o marketing, ele vem sofrendo aí um plano do dever ser, as propagandas, o próprio CONAR, ele interfere, né? A gente viu uma atuação recente com relação a essas lives, o uso de bebida alcoólica. Então, ainda que seja um patrocinador de bebida alcoólica, né? A Ambev, quase todos, sei lá, Brahma e etc., né? Que pertence ao grupo Ambev, mas como o CONAR falou, não, essa pessoa não pode estar fazendo bem, tentando arrecadar dinheiro, sendo patrocinada por uma coisa de bebida e ficar bêbada na televisão, porque gera um exemplo negativo. Então, como o nosso mundo virou meio que politicamente correto e quantas interferências a gente tem. E isso é compliance, né? Às vezes a gente tem essa visão, o compliance, ele tem que ter uma visão chata, ele tem que ser fechado, ele só vai tratar, cumpre a lei, não cumpre a lei, mas ele, ao mesmo tempo, ele é super atual, ele é super aplicável a diversas situações, né? E como tudo isso, de alguma maneira, aí nos afeta diretamente. Sim? Sim. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo, meninos. Espero vocês, então, na próxima semana. A próxima semana, eu nem sei que dia que vai ser, viu? Eu tô até perdida nesses dias. Dia 8. Dia 8 não, desculpa. Segunda é dia 4? Dia 6. Dia 6. E aí a gente... Pois não. Não esquece de dar uma alô mandar as atividades. Não, na verdade eu tô com medo de ter deixado alguma sem fazer, entendeu? Não, eu vou mandar, que eu sei que vocês estão preocupados com isso. E
E assim, vocês tinham. Eu tava mandando pra professora errada. Acho que a professora não viu nenhuma atividade minha ainda. Não, era uma outra pessoa, eu vi que você mandou. Então, mas foi um. Assim, perguntaram pra Ana pra onde tinha que mandar a atividade. Ela mandou 2 e-mails e um era a Thaís. Então eu fui no embalo. Seguiu, é lógico, tá certo. Mas tá bom, eu já mandei tudo. Agora a senhora tem 15 atividades minhas, tudo junto lá pra olhar. Tá bom, obrigada. Gente, obrigada pela aula. Eu vou fechar aqui a parte da gravação.